Se você está no podcast, deve conferir nosso podcast Criminalistic apresenta Into the Killing. É sobre casos frios que foram eventualmente resolvidos. Novos episódios são lançados a cada 2 semanas. Disponível no Spotify, Apple Podcast, Stitcher e onde ouve seu podcast. Número 3. O terremoto de Carlisle. Em 4 de dezembro de 1979, um trem de passageiros estava viajando pelas terras altas da Escócia, de Inverness, no norte, para Perth, no sul. O trem chegou ao seu destino com segurança 3 horas após sua partida. Um acidente de trem não é o desastre associado a essa história. Quando o trem chegou em Perth, o condutor verificou os bilhetes daqueles a bordo. Mas um homem não tinha bilhete, e embora viajar de trem sem um não seja um crime capital, é suficientemente errado para que o condutor chamasse a polícia para o sujeito. Quando os oficiais chegaram para averiguar a situação, o homem sem bilhete parecia perturbado de todas as formas. O homem, que se chamava Edward Pearson, disse que viajou do país de Gales. Ele precisa falar com Malcolm Rifkin sobre um assunto urgente. Sem saber quem era Malcolm Rifkin, a polícia devidamente colocou o Sr. Pearson em um carro e o levou para a delegacia do xerife de Perth. Disseram a ele para não se preocupar, pois estavam certos de que o homem só pagaria uma pequena multa e seguiria seu caminho. O homem se agitou mais, esperando em carros comunitários num engarrafamento, sua cela. Logo, oficiais escoltaram o Sr. Pearson ao tribunal. Quando o juiz e o xerife local, Harold F. Ford, chamou o homem à frente, o Sr. Pearson explicou que precisava falar com Malcolm Rifkin o mais rápido possível. Não havia tempo a perder. O xerife Ford conhecia Malcolm Rifkin. Ele era o ministro do Meio Ambiente do governo. Mas por que Pearson precisava ver o ministro Rifkin urgentemente? Edward Pearson explicou que haveria um terremoto e ele precisava que Rifkin fizesse algo a respeito. Um murmúrio surgiu da galeria do tribunal, que incluía repórteres locais do Dundee Telegraph e do Courier and Advertiser. Harold Ford bateu seu martelo. E como? O xerife Ford perguntou ao advogado de defesa nomeado pelo tribunal do homem. O Sr. Pearson sabia que haveria um terremoto? A advogada dela, Therese Canning, suspirou. Porque ele afirma ser o profeta Elias, ela disse. Risos surgiram da galeria. Quando parou, o juiz informou pacientemente ao Sr. Pearson que terremotos são extremamente raros na Escócia. Na verdade, desde 1800, um período de 180 anos, houve apenas 5 terremotos na Escócia, que seriam considerados hoje acima de 4 na escala Richter. Então Ford informou ao homem que ele não tinha nada com que se preocupar. Mas talvez Edward Pearson tivesse um motivo para se preocupar. Em 1979, havia vastos depósitos de resíduos nucleares enterrados no norte da Inglaterra. Apenas a algumas centenas de quilômetros de distância, um terremoto ameaçaria romper o confinamento, envenenando a terra por gerações. O xerife Ford encaminhou o Sr. Pearson à custódia e ordenou uma avaliação psicológica. O jornal do dia seguinte veiculou a manchete, lucro em custódia, e recontou a estranha história do Sr. Pearson e sua profecia peculiar. Finalmente, Pearson foi liberado da custódia sem poder alertar Malcolm Rifkin ou qualquer um do Ministério do Meio Ambiente. Ele simplesmente sumiu. Então, 3 semanas depois, no dia 26 de dezembro, às 3 minutos para as 4 da manhã, os trabalhadores do Instituto de Ciências Geológicas em Edimburgo sentiram os primeiros tremores do que seria chamado de Dia do Boxe. Isso fez suas canetas saírem da escala, o Dr. Chris Bowit contou ao jornal Guardian na época. Em toda a Escócia Central, chaminés de tijolos desmoronaram no chão e paredes de alvenaria desabaram. Um edifício de apartamentos em Glasgow sofreu uma rachadura massiva que ia do telhado à fundação. 6 famílias foram evacuadas e desabrigadas pelo terremoto.
A cama estava sobre rodízios e começou a rolar pelo chão. Cidadãos acordaram e contataram prontamente a polícia, que recebeu uma enxurrada de ligações. As pessoas estavam claramente preocupadas, disse um porta-voz da polícia. Alguns pensaram que havia ocorrido um acidente de avião, ou que a usina de energia nuclear e a escala de vento haviam explodido. Mas os engenheiros da usina nuclear e das instalações de armazenamento de resíduos nucleares, felizmente, não relataram nenhum dano. O terremoto mediu entre 4,5 e 5 na escala Richter, e ninguém foi morto ou gravemente ferido, disseram os cientistas, porque o epicentro do tremor estava a cerca de 15 quilômetros de profundidade dentro da Terra. Alertaram que se estivesse mais próximo da superfície, a situação seria bem pior. No dia seguinte, o mensageiro e anunciante publicaram a manchete: escoceses assustados contam sobre alarme de terremoto, mas não houve menção a Edward Pearson, nem seu aviso profético, 3 semanas antes. Número 2. Voo 182. Domingo, 4 de setembro de 1978, a jovem Shawn Robbins despertou de um pesadelo. Eu vi um avião voando no céu. O destino era a Califórnia, ela disse mais tarde. Eu tinha a sensação de que essa catástrofe iria acontecer. Seria o pior dos Estados Unidos na história. Mas para Robbins, um conselheiro de pés autodenominado, tais sonhos não eram necessariamente fora do comum. Ela desenvolveu algo como um talento, disse ela, para prever acidentes de avião. Em sua autobiografia de 1980, À Frente de Mim Mesma, Robbins relata uma história do começo dos anos 70, antes de se tornar vidente profissional. Enquanto trabalhava como consultora para uma grande empresa de marketing, o trabalho de Robbins era analisar novos produtos e prever que tipo de vendas as empresas poderiam esperar. Robbins analisava novos produtos e previa as vendas das empresas, quando suas previsões se concretizaram. Mas um dia, após um sonho particularmente vívido, ela ligou para o seu chefe. Sua previsão, ela disse, não era sobre um produto, mas sobre um acidente de avião. Ela questionou o chefe sobre o significado disso. Para sua surpresa, seu chefe relatou que ele e vários dos executivos da empresa estavam em viagem para Denver para uma reunião crucial. Não entre naquele avião, Robbins lembra de ter avisado ele. Não deixe ninguém entrar naquele avião. Dado o histórico dela de previsões incríveis, o chefe acreditou nela e cancelou a reunião. Aquele avião acabou caindo porque o voo nunca foi realizado. Robbins relata que seu chefe informou que os mecânicos inspecionaram o avião e detectaram um problema grave numa bomba de combustível do motor. Agora, diga o que quiser sobre psíquicos de cozinha transmitindo histórias não verificáveis sobre suas incríveis previsões, muito tempo depois do fato. Mas o sonho que Robbins teve depois sobre o enorme acidente de avião na Califórnia foi 100% antes do desastre em questão. Sabemos disso porque ela contou para dezenas de milhares de pessoas ao vivo no ar. Na segunda-feira, 25 de setembro, na manhã após sua noite aterrorizante, Robbins foi convidada em um programa de rádio às 9 da manhã, apresentado pelo veterano radialista Buddy Dean. Dean era uma lenda da transmissão do Arkansas na estação Cotton AM de Pine Bluff e tinha uma reputação impecável na área. Durante o programa de rádio, Robbins admitiu que seu sonho da noite anterior ainda a incomodava. Ela se sentiu obrigada a compartilhar não só com Dean, mas também com seus ouvintes. Estávamos no ar, e ela disse que teve um sonho de que haveria um grande desastre aéreo e ela enfatizou a palavra grande. Dean contou ao In Search Of em 1980. Dean disse que durante a entrevista não valorizou muito isso. 3 horas depois, às 12h, ele dirigia para casa ouvindo notícias. Ele ouviu um relatório de última hora sobre o voo 182 da Pacific Southwest Airlines. Em 25 de setembro de 1978,
O Boeing 727 da PSA estava se aproximando do Aeroporto Internacional de San Diego quando colidiu com o desgovernado Cessna 172. A colisão cortou os controles do leme do 727 enquanto arrancava uma parte da asa direita. O piloto lutou para controlar a aeronave enquanto ela descia em um bairro altamente populoso, mas não adiantou. O avião estava sem resposta. A caixa preta registrou as últimas palavras do piloto James McFerrin. "Mãe, eu te amo", antes do avião se chocar contra o solo, matando todas as 135 almas a bordo e 7 no chão. Os telefones dela na rádio ficaram loucos, disse Buddy Dean. Desestabilizou Pine Bluffs. Não apenas Sean Robbins acertou a localização do acidente Califórnia, mas também a magnitude do acidente. O voo 182 da PSA foi registrado como o pior desastre aéreo na história dos Estados Unidos. Mas apenas 5 meses depois, na primavera de 1979, Robbins teve outro sonho sobre outro desastre aéreo. Um que superaria a tragédia do voo 182 e assumiria o manto como o pior desastre aéreo americano de todos os tempos. Só que desta vez, Robbins não estava sozinho em sua previsão. Número 1. Voo 191. 15 de maio de 1979. David Booth, 22, sentou-se repentinamente na cama, suado. Tal como Sean Robbins, ele sonhara com um gigantesco jato jumbo caindo em direção à Terra. O que perturbou no sonho, segundo ele, foi o assustador silêncio do jato. Ele simplesmente não produzia o som esperado, disse Booth. Sem pensar muito mais sobre isso, Booth voltou a dormir. Mas a sensação terrível que ele experimentou em seu sonho ficou com ele durante todo o dia seguinte. Mais tarde, sonhou novamente com o avião caindo. Desta vez, o avião de seu sonho começou a curvar-se silenciosamente, inclinando-se para o lado. Depois ele afundou. Depois ele voltou a subir, antes de colidir de cabeça para baixo no chão com uma explosão massiva. Desta vez ele diz, ele acordou chorando. Era como se eu estivesse sendo compelido a fazer algo, disse Booth em 1980 para agir rápido. Mas o que ele poderia fazer? Ele não era importante. Era um simples escriturário com um sonho louco. Quem iria até ouvi-lo se ele decidisse ligar para alguém para talvez avisá-los? Booth tentou mais uma vez esquecer o sonho, até que aconteceu pela terceira noite seguida, e depois uma quarta e uma quinta. Finalmente, após ter o mesmo sonho trágico por 7 noites seguidas, Booth sabia que tinha que contar para alguém. Qualquer um. Na lista telefônica, Booth encontrou o número para os escritórios da Administração Federal de Aviação em Cincinnati, Ohio. Foi encaminhado para o gerente de instalações, Paul Williams, que, para a surpresa de Booth, levou seu aviso grave a sério. Em parte porque, disse ele posteriormente, a descrição de Booth do avião parecia muito precisa. Ele me descreveu pelo nome como um avião da American Airlines com um motor na cauda, disse Williams. Considerando que apenas alguns aviões na época tinham motores em suas caudas, Williams supôs que o avião no sonho de Booth era um Boeing 727. O modelo de avião que caiu em São Francisco, exatamente 8 meses antes. Williams instou Booth a lembrar o máximo de detalhes possível do sonho. Ele falou sobre tentar descobrir quais 727S da American Airlines estavam em serviço e onde. Contudo, ao reviver o mesmo sonho na 8ª, 9ª e 10ª noite seguida, Booth se frustrava, porque a imagem do avião em cada sonho era sempre a mesma. Apenas um grande jato jumbo com um motor na cauda. Na manhã após a 10ª noite, Booth disse que não conseguia trabalhar no escritório. Mesmo sendo a sexta-feira de um próximo fim de semana prolongado, ainda havia muito a fazer. Ele esperou o dia todo por uma ligação de Williams, informando que o avião havia sido encontrado e que um desastre foi evitado. A chamada ocorreu na sexta-feira,
25 de maio de 1979. Mas a ligação que Booth esperava não veio. Às 16 horas no horário do leste, 15h em Chicago, o voo 191 da American Airlines decolou do aeroporto O'Hare, a caminho de Los Angeles. Mas assim que deixou a pista, o motor da asa esquerda do avião se desprendeu de alguma forma. O avião perdeu o controle e inclinou para um lado. Testemunhas informaram que o motor da asa direita e o da cauda do avião foram desligados, e eles assistiram horrorizados enquanto o DC-10 silenciosamente virava de cabeça para baixo antes de se chocar contra o chão com uma explosão massiva. O acidente matou todas as 271 pessoas a bordo do avião, bem como 2 pessoas em terra, tornando-o o mais recente, pior, desastre aéreo não relacionado ao terrorismo na história do CCMSMUA. Um triste recorde que ainda mantém hoje. Enquanto isso, Booth estava tentando entender o que estava ouvindo. Como Williams explicou, eles tinham errado o modelo do avião. Não eram 727 como Williams pensava. Os 727 possuem motores tecnicamente na cauda e não no fim dela. O voo 191 era um DC-10 com um motor na cauda. Assim como David Booth descreveu. Ao ouvir sobre essa pequena diferença, Booth disse, ele se desmoronou. David se culpou por não conseguir reunir mais informações, disse Williams mais tarde. Tentei dizer a ele que ele não podia se culpar. Nós tentamos, mas falhamos. Surpreendentemente, David Booth não foi o único a ter uma experiência estranha com o voo 191. A atriz Lindsay Wagner, conhecida como a Mulher Biônica, tinha um bilhete para o voo daquele dia. Porém, no último minuto, ela sentiu vontade de visitar a irmã em Portland, Oregon. Foi uma decisão que salvou sua vida. Todos pensaram que eu estava naquele voo, disse Wagner em 2016, então houve um grande alívio. A escritora Judith Wax foi uma das infelizes passageiras naquele dia. Wax e seu marido estavam indo para LA para uma convenção de livreiros. Ela estava comemorando o lançamento de seu primeiro livro, uma memória humorística chamada Começando pelo Meio. O livro foi lançado em 1º de maio de 1979, 3 semanas antes do acidente. Um trecho de seu livro diz: "Quando meu trabalho exigia viagens, eu desenvolvi um medo tão grande de aviões, que minha cabeça tremia da decolagem ao pouso." Se você tem a primeira edição desse livro, esse trecho pode ser encontrado na página 191. Obrigado por assistir este vídeo. Esperamos que tenha achado interessante. Se gostou, se inscreva. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se acabou de encontrar este canal, veja também nosso outro canal Criminally Listed. Possuímos mais de 325 vídeos sobre histórias de crimes estranhos, porém reais. Você pode encontrá-lo em youtube.com/Criminally Listed. Obrigado novamente por assistir. Vejo você na próxima vez.